o seu ministério. Então, tudo é baseado na fé e no que há no coração do homem. O terreno, somente Deus pode sondar. O coração do homem é um terreno que somente Deus pode sondar. Não tem como saber. Ele acaba trazendo uma situação que eu vou dar uma pequena, não é nosso objetivo mostrar, mas o pastor, estou mostrando o pastor, a sua finalidade, mas também pode haver desvios de conduta, porque o coração do homem é um terreno que só Deus sabe. Então, não é muito difícil, nós vermos, acompanharmos nos noticiários que esse ou aquele ali criou um problema, escandalizou a obra, e então é algo que podemos ver, mas não podemos atribuir a Deus nem generalizar, porque um fez, o outro fez, generalizar o contexto inteiro. Não. Por isso que cada rebanho tem que conhecer o seu pastor. Você tem que conhecer o seu pastor. O pastor que está com você todo dia. O pastor que te ouve. O pastor que está ali te apacentando, te aconselhando. Ele não pode ser comparado com um outro pastor de uma outra localidade, de uma outra denominação. Ele não pode ser comparado com um pastor itinerante. Ele não pode ser comparado nem por tamanho de igreja. Você tem que conhecer o seu pastor, porque Deus conhece o coração dos pastores, porque foi Ele que chamou. Como Ele conhece o coração dos homens, e todos Ele conhece o coração do pastor. Na Bíblia tem um texto que eu extraí aqui para exemplificar. Nós não podemos julgar e nem generalizar, como eu disse, quando há um escândalo, há uma situação, um pastor que ele age, tem uma conduta fora daquilo que se espera dele. Porque quem ele foi chamado por Deus, ele vai ter que dar conta para Deus. No livro do profeta Ezequiel, está lá no Antigo Testamento, no capítulo 34, versos 7 a 11, Deus mostra que o mau pastor, ele vai se explicar para ele. Ele vai ter que dar conta para ele. Na lei dos homens, ele pode ser preso, ele pode ser afastado, qualquer coisa. Mas aqui é algo eterno. A lei do homem é passageira, aqui é algo eterno. Então, o temor do pastor, ele é principalmente focado às coisas eternas. O temor do pastor, esse é o temor de Deus, não o temor de medo, mas o temor de respeitar, de fazer aquilo para o qual ele foi chamado da melhor maneira possível. E no pastorado, então, eu citei o fato que tem que fazer o melhor para uma multidão, fazer o melhor para uma pequena quantidade de pessoas, e fazer o melhor para uma pessoa, para um indivíduo. Se o seu rebanho for um indivíduo, ele tem que fazer a melhor mensagem, ele tem que fazer o melhor de Deus. Se ele iniciar uma reunião e tiver só um membro, tiver só uma pessoa na igreja, ou no templo, onde quer que ele esteja falando, ele tem que fazer o melhor, ele está fazendo de Deus, recebeu um chamado de Deus para pregar a palavra. Então, esse texto da Sagrada Escritura
Escritura diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Deus está falando. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Na falta do pastor, as ovelhas vieram a servir de comida, de alimento para as feras. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, porque esses pastores apacentaram-se a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra vós, pastores maus. Das suas mãos eu vou requerer as ovelhas que se perderam. Vão deixar de apacentar ovelhas. Os pastores, eles não apacentarão mais, porque eu, Senhor, livrarei as minhas ovelhas das suas mãos, e não lhes servirão mais de alimento. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Referência, porque assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Referência a Jesus, o bom pastor. Ele que procura as ovelhas, ele que procurou o rebanho. Não foi o rebanho que procurou Jesus, mas Jesus veio procurando o rebanho e achou, apacentou e apacenta hoje e eternamente. Ele apacenta o seu rebanho. Então é necessário entendermos, não criticar, não apontar o dedo, não falar, é saber que cada um dá conta da sua própria atividade, cada um colherá aquilo que plantou. Então os pastores recebem esse chamado divino, essa vocação, mas também tem que estar muito atento em relação àquilo que Deus chamou. Porque Jesus falou: o sumo pastor, para aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então ao pastor é dado uma autoridade espiritual e é cobrado essa autoridade espiritual no seu bom uso, porque ele lida com vidas. Um trabalhador secular, ele lida com coisas seculares. O advogado, se ele perder uma causa, ele perdeu uma causa. O máximo que pode acontecer é deixar de receber o seu salário. Mas o pastor, ele lida com vidas. Essa é a seriedade. Esse é o grau de comprometimento exigido. Se ele perder uma vida, tem consequência eterna. Se ele perder o rebanho, tem consequência eterna. Tudo o que ele faz
uma possibilidade de ter perdas e danos eternos. Por isso que o Senhor falou, para que haja cuidado, para que haja respeito, para que haja temor, porque aquela ovelha que se perdeu vai ser requerida da mão do pastor, se for negligência dele. Isso tem que se entender. O rebanho é composto por pessoas que têm seu livre-arbítrio, a sua vontade. O pastor pode estar fazendo o melhor, está dentro dos conformes, dos parâmetros bíblicos da sua vocação, mas a pessoa não quer mais ficar ali, ela não quer mais, por algum motivo, ou ela também não está bem, quer sair, mas aí é vontade própria, aí não é requerida do pastor. A questão que temos que entender, que vai ser requerido da mão do pastor aqueles ou aquela ovelha que ele negligenciou, que ele maltratou, que ele fez criou uma situação que fez com que ela saísse do rebanho. Aí sim, mas ele não tem uma responsabilidade sobre a decisão, sobre o livre-arbítrio de que cada pessoa tem, de ir, de vir, de escolha. Já são uma situação diferente. E essa constante mudança faz parte do mundo atual. No original não, uma ovelha se adaptava ao seu rebanho ali, e ela não ia para um outro rebanho, de forma alguma de outro pastor. Mas hoje, a troca de rebanho é bem constante, é bem rotativa, né? Lá tem mais gente, lá tem mais, o pastor fala 3 idiomas, ou isso, ou aquilo, canta melhor, ou faz isso, faz aquilo. Virou-se muitas vezes uma busca, né, para aquele pastor popstar, mas não é esse o contexto criado por Deus. Deus criou um pastor comum. Quando você lê ou você ouve a palavra comum, o que você pensa? Às vezes aparecem, né, frases ou sinônimos como inexpressivo. O meu pastor é inexpressivo. Quantas vezes alguém já falou, né? Ele é típico, normal, tem nada especial. E aí começa a se juntar tudo isso, e as pessoas começam a chegar a uma conclusão. Alguns, né? Porque não é uma via de regra, porque o que mantém uma comunidade, mantém um rebanho, são os fiéis, mas uma parte, essa aqui, muitas vezes é itinerante, muitas vezes não está firme ali, está sendo incomodado ali no rebanho, né? Começa a falar: hoje o culto foi regular, foi típico, o louvor não foi um show. Então, quando se pensa na comunidade ali, no ministério do pastor, somos tentados, muitas pessoas são tentadas em dizer: o meu pastor é meio inexpressivo, não tem nada especial, ele não fala em conferências, ele não escreveu nenhum livro, então ele é apenas comum, ele não tem canal no YouTube, ele é comum. Essa é uma realidade. A maioria das vezes o pastor não está sendo estimado em uma sociedade que mede o sucesso em termos de tamanho da igreja, vendas de livros, influência e seguidores nas mídias sociais. Mas isso é um conceito humano. Nós estamos falando do pastor vocacionado no conceito bíblico
no conceito espiritual, divino. A percepção bíblica do sucesso do pastor está ligado à fidelidade. O sucesso do pastor, um pastor pode ter dirigido uma igreja de 10 membros. Se ele for fiel, ele é um pastor de sucesso ali, porque ele está dentro do contexto daquilo que ele tem ferramenta, daquilo que ele foi colocado para dirigir. E se ele conseguir levar essas 10 almas ali no seu rebanho, a salvação para a vida eterna, mantendo-as firmes, ele é um pastor de sucesso. Ele nunca vai ser comum um pastor fiel. Um pastor fiel nunca é menos do que um pastor comum, porque eles são peregrinos. Os pastores são peregrinos, gente. Pastores fiéis é um cristão fiel. O apóstolo Paulo foi um exemplo disso, ao falar aos coríntios, cidade de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo estava ali, sendo imitador de Cristo. Também que, na verdade, a palavra cristão, ela nasceu de uma referência de pequenos cristos, modelos de Cristo, figura de Cristo, ou seja, um modelo de vida, um estilo de vida que se representa como um espelho, uma imagem de um espelho de Cristo. Cristo é o espelho, nós temos que ser a imagem dele. O apóstolo Pedro também, ele escreve que os pastores devem ser um modelo para o rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Mas exemplo do quê? Sendo um exemplo conquistado pela mensagem transcendente do Evangelho, as experiências do reino. Temos que ter experiência no reino de Deus. E o pastor é um peregrino que passa por essa terra em seu caminho para a cidade celestial, para a terra celestial, para o reino de Deus. Ele é de passagem, ele é um peregrino aqui na terra. Está só passando para cuidar do seu rebanho por um breve período, para que possa conduzi-los também à cidade celestial. Ele se esforça em santificação e procura levar o rebanho a fazer a mesma coisa. Ele procura, ele não pode e nem tem como fazer com que todos façam, mas ele tem que fazer por si e procurar levar o rebanho a fazer da mesma forma. Os pastores são missionários. O apóstolo Paulo lembra ao seu pastor auxiliar Timóteo de fazer o trabalho de um evangelista. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 5: faça um trabalho de evangelismo. O pastor é um evangelista. Ele procura oportunidades onde quer que ele esteja, numa fila do supermercado, do banco, numa praça, num shopping. Se tiver a oportunidade, ele vai estar falando da palavra de Deus. É uma abordagem intencional, para os incrédulos, mostrando uma chamada para o Evangelho. Então, o pastor também leva a congregação, leva a igreja a agir também como missionários. E é importante que o pastor faça esse trabalho de evangelista
ensinando, também treinando pessoas para o evangelismo. Um dos trabalhos do pastor comum é ajudar as pessoas a ver a importância, o privilégio e a prioridade de viver como missionário. Mas a prioridade do pastor é a igreja local. O apóstolo Pedro lembra especificamente os seus ouvintes, seus leitores, de que eles devem se preocupar com o rebanho com o qual Deus o chamou. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2. O primeiro chamado do pastor é a sua igreja local. Se ele não administrar bem a sua igreja local, ele for fazer missões, também não vai ser bem administrada. Então o trabalho tem que ser bem feito, a base tem que ser bem feita. Se a igreja local está bem administrada, ele vai administrar o seu crescimento também. Que os pastores precisam lembrar que a esfera da evolução deve se basear no resultado da sua vocação para com a igreja local. Como ele prioriza e trabalha na igreja local, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece o seu rebanho. Se eu for um pastor presente, eu tenho que conhecer minhas ovelhas. O pastor ausente, ele não conhece, não sabe quem é quem. O senhor conhece suas ovelhas quando entra um visitante, quando entra uma pessoa, ele sabe, essa pessoa é nova. Poxa, primeira vez que eu estou vendo. Jesus, o modelo e a motivação de todos os pastores, ele nos lembra de que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Ele falou isso no Evangelho de São João, capítulo 10, verso 14, que ele é o bom pastor, ele conhece as ovelhas conhecem a sua voz, ouve a sua voz e seguem ele, porque conhece a voz. A igreja também tem que conhecer o seu pastor, tem que ouvir o seu pastor, tem que conhecer a voz do seu pastor e tem que seguir o seu pastor. Considerando as responsabilidades do seu chamado ministerial, o pastor deve lembrar que as ovelhas estão bem no centro delas. Então, o centro das atividades do pastor é as suas ovelhas. Nada é mais importante. Nenhuma estrutura, nenhuma posição, nenhum cargo, nenhum título é mais importante do que as suas ovelhas. O pastor comum sabe que ele está lá para cuidar, priorizar essas ovelhas. Os pastores comuns, eles amam as suas ovelhas. O cristianismo, em geral, ele consiste em amar uns aos outros. Isso é fato. E o pastor faz o mesmo. Ora pelas ovelhas com frequência, aconselha quando estão se desviando, incentiva quando estão fracas, visita quando estão doentes, chora quando estão chorando, sofrendo e se alegra quando estão felizes. Alegremente, voluntariamente, servindo o rebanho com vista à sua santidade. E também um ponto importante: as ovelhas não podem abandonar o seu pastor. Eles têm que chorar junto, eles têm que se alegrar junto, eles têm que amparar também o seu pastor. É uma regra, é uma mão de duas vias. O rebanho cuidava do pastor, que dava o leite, o pastor se alimentava do rebanho, o pastor se vestia do rebanho.
Então, é uma via de mão dupla. Não pode se esquecer do pastor, abandoná-lo, deixá-lo. O pastor também, ele é uma pessoa que tem os seus problemas, suas dificuldades, suas lutas diárias, mas chamado por Deus para cuidar das ovelhas. O pastor alimenta e guarda as ovelhas. Quando Jesus restaurou Pedro, após aquela situação que ele negou Jesus, Pedro estava muito mal, Pedro estava muito abatido. Jesus precisou trabalhar com Pedro, conversou com ele, falou com ele. Quando Pedro foi restaurado, Jesus encarregou de ser um modelo para o pastoreio comum. Parte disso foi o chamado de Pedro para alimentar e guardar as ovelhas, conforme está no Evangelho de São João, capítulo 21, verso 15 e 17. Os pastores fazem isso. De que forma? Quando pregam a Bíblia, quando pregam a mensagem, não a mensagem que ele quer, mas a mensagem da Bíblia, uma mensagem inspirada por Deus, um texto que Deus traz. O amor do pastor, ministério, ele representa o grande amor de Cristo às suas ovelhas, tratando fielmente para o crescimento e a multiplicação do rebanho. Isso tudo é função do pastor comum. Não tem um popstar. O cajado do pastor, ele tem duas extremidades. Com uma, ele as reúne e alimenta, e com a outra, ele protege dos lobos. Primeira extremidade, que fica para cima, ela tem uma curva. A que fica embaixo é normal. A extremidade para cuidar das ovelhas, do rebanho. Aquele gancho tinha a função de quando uma ovelha caía no buraco, ou se enroscava num espinhadeiro, alguma coisa, ele ia com aquele gancho pegado no pescoço e arrastava de volta, trazia de volta para a segurança. E a outra extremidade era para atacar os lobos, para bater nos cães, a bater em tudo no inimigo que viesse ali atacar o rebanho. Então, nós temos que entender que o pastor comum, ele faz o que faz de coração, ele cuida do seu próprio coração, ele faz um trabalho missionário, ele apacenta o rebanho, e através desse trabalho comum, ele cumpre a sua vocação, que é extraordinária. Muito bem, muito obrigado, para que tenha compreendido. E no próximo vídeo dessa série de 6, daremos continuidade a essa explicação sobre o pastorado. Até lá!